Olá, tudo bem? Hoje é 27 de junho, segunda-feira, e está no ar o nosso Alba Notícias. Hoje, sob o novo comando, isso mesmo, a nossa apresentadora Milena Barreto está de férias. E durante esses dias, eu, Michele Gramacho, irei duplar com a colega Patrícia Narman. Então, seja muito bem-vindo ao nosso Alba Notícias. A partir de agora, vamos com as principais notícias da Assembleia Legislativa da Bahia. O que foi destaque hoje aqui nos corredores da casa, nas sessões especiais e audiências públicas ou nas salas das comissões e os destaques desta segunda em todo o estado. O aumento de casos da Covid-19 não colocou as festas juninas em risco. A vacina foi a principal responsável pela manutenção das festas. E aqui vamos saber como andam os casos na Bahia e a importância de atualizar o esquema vacinal. A quarta dose ou a segunda dose de reforço já está disponível nos postos de vacinação. E você vai ver também. Exagerou durante as festas juninas? Desintoxicar é a saída. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprova reajuste nos valores das bandeiras tarifárias. No esporte, exercícios físicos ajudam na redução do colesterol. E especialistas tiram dúvidas sobre a varíola dos macacos. Boa noite! Você já está com saudade dos festejos juninos? Período delicioso, não é mesmo? Isso porque ninguém resiste às gostosuras nordestinas. Mas já é hora de voltar à rotina. Você sabe o que fazer para amenizar os impactos de toda essa comilança? Veja o que indica os nutricionistas. Depois de um feriadão, é comum encontrar as academias assim, sem muito movimento. Por aqui, só os mais focados e corajosos. Depois de um mês todinho para se esbaldar com comidas e bebidas típicas nordestinas, é difícil retornar à rotina. Mas os efeitos das comemorações são inevitáveis. A gente dá uma pisada ali bota o pé na jaca um pouquinho, né? Toma um licor, come amendoim, aquela coisa tradicional, mas a gente volta com tudo segunda-feira para retomar esse prejuízo aí. Eu também não me policio muito quando você vai para o interior, assim, quando é São João, eu deixo soltar, senão você fica muito regrado, é muito ruim. A prática de atividade física deve ser constante, mas não apenas isso. A alimentação também é importante para desintoxicar os exageros e reverter o prejuízo. Eu dou, assim, algumas pequenas dicas, como, por exemplo, tem alguns chás que a gente pode incluir, chá de hibisco, chá de cavalinha, dente de leão, que eles ajudam ali, na verdade, a controlar a retenção hídrica, né? Porque se uma pessoa ela tem uma alimentação saudável, tem uma rotina bacana, ela não vai engordar de fato nesse período. Então, ela vai ficar com um inchaço, né? Uma retenção. Então, aumentar a ingestão de água, incluir algumas frutas que também são ricas em água, como abacaxi, melancia, laranja. A nutricionista também indica alguns alimentos que podem ser consumidos nessa retomada. Evitar a fritura, que geralmente as pessoas consomem mais, né, no São João, mais gordura, mais fritura. Então, assim, evitar, pelo menos nesse retorno, nessa primeira semana, para o corpo entender que ele não está mais passando por aquilo. Então, caprichar na comida de verdade, desembalar menos e descascar mais. A gente chuta o balde e cata o balde. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou o reajuste de até 64% nos valores das bandeiras tarifárias. Os aumentos não devem encarecer a conta de energia neste momento. Isso porque, desde abril, a bandeira tarifária está verde e deve permanecer assim até o final do ano. Vamos saber mais com a repórter Samília Fonseca. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um reajuste de 64% na última terça-feira. Pois é, um grande reajuste, né? Apesar que esse reajuste talvez não entre em vigor
porque ainda estamos a nível nacional da bandeira verde. Quem está aqui ao meu lado é o professor economista Denilson Lima. A gente está aqui na SEI, ele vai explicar para a gente como é que funciona esse reajuste. Tudo bom, professor? Tudo bem. E aí, a população é para ficar já preocupada, aflita, porque já é mais um aumento, né? Logo depois de pandemia, a crise econômica no país se agravando, alimento e mais esse reajuste, né, professor? Exatamente. É bom deixar claro para a população, inclusive, que esse reajuste é sobre as tarifas da bandeira. No Brasil, hoje, vigoram 3 tipos de bandeira. Há 4 tipos, na verdade. A bandeira verde, que aqui está agora, não vai ser cobrado esse reajuste de imediato. A bandeira verde, ela agora está em vigor, ou seja, as pessoas não vão pagar o adicional na conta de energia elétrica. No que diz respeito à bandeira verde, não há cobrança sobre energia elétrica adicional. As tarifas já tiveram reajuste agora em abril, que já foi muito forte também, de 20,73% de energia elétrica para a Coelba aqui na Bahia. E, nesse caso, só haveria cobrança se o sistema de produção de energia elétrica e oferta de energia estivesse em crise, que não é no momento, né? Os relatórios no Brasil estão cheios, então, por isso que não vai haver cobranças adicionais na energia elétrica. Se houver necessidade, em 2023, se os reservatórios não estiverem tão bem, poderá haver cobranças. E aí começa a cobrança de bandeira amarela, que teve um aumento de 59%, e da bandeira vermelha, né, que é o patamar 1, de mais de 63%. A bandeira vermelha patamar 2 teve aumento de pouco mais de 3%. São aumentos realmente muito significativos, mas que não serão cobrados agora em 2022. Se prevê que o sistema de bandeira verde ficará vigorando até dezembro de 2022. Agora, uma pergunta, né? Muita gente deve se fazer, né, quando aperta ali o salário. Como fazer para evitar esse aumento? E caso venha a acontecer, né, a gente entre aí na bandeira vermelha, que tomara que não, né? Mas, caso entre, tem como recorrer, tem como eles retornarem ao que já foi instituído agora? Não. Caso seja necessário, é importante lembrar o seguinte: a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que deu esse reajuste, ela só determina o uso de bandeiras amarela, que é quando começa a haver cobrança adicional de tarifa, e vermelha, quando os reservatórios ficam baixos, né? O Brasil, é um país dependente de energia oriunda da hidroeletricidade. Precisamos de grandes indústrias e grandes empresas de geração de energia por meio de água para poder ter energia elétrica em nossas casas. Então, se houver necessidade de cobrança adicional da bandeira do setor elétrico, só vai ocorrer provavelmente em 2023 e não há o que recorrer. Se a ANEEL disser que vai ser cobrado, permitir a cobrança, as empresas de distribuição de energia, como a distribuidora aqui da Bahia, ela vai cobrar. Porque a ideia da ANEEL é proteger o setor elétrico de grandes blackouts, para que a gente não tenha quedas de energia, como já ocorreu no passado. Então, quando ela estabelece o regime de bandeiras, a cobrança adicional é justamente para forçar o consumidor a economizar energia. Se eu gasto mais, vou pagar valores adicionais na minha conta. Então, eu vou começar a economizar energia. A ideia é justamente essa, mas não há como evitar a cobrança. Vamos chamar a atenção da sociedade para o aumento no índice de pessoas que contraíram a Covid-19 aqui no Brasil. De acordo com os dados do Consórcio de Saúde, no início do mês de março até agora, já foram registrados mais de 53 mil novos casos da doença aqui no país. Segundo dados do Conselho de Secretarias de Saúde, o número de casos de Covid-19 aumentou no país. Para falar mais sobre este assunto, eu estou aqui com o virologista Gúbio Soares. Doutor, a que se deve esse aumento no caso de Covid aqui no país? O aumento é em virtude das pessoas continuar aglomerando, né? E com bastante intensidade. Lembrando que muita gente não se vacinou. Muita gente só tomou a primeira dose ou a segunda dose, que já não faz mais efeito. Então, juntando tudo isso, o número de pessoas que estão aglomerando, viajando de ônibus, metrô e outros transportes públicos aglomerou bastante. E aí nós estamos vendo o aumento do número de casos de Covid. E com agravante, que agora as farmácias vendem os testes, as pessoas fazem o teste, dá positivo, e a Secretaria da Saúde do Estado, do município, não é informado por essas pessoas. Então, existe uma gravidade nisso tudo, uma subnotificação do número de casos. E agora com os festejos juninos? Agora, com os festejos juninos, aí a coisa vai complicar um pouco,
porque muita gente no interior não tomou vacina, muita gente só tomou a primeira dose ou a segunda dose, e aí a aglomeração foi intensa. Temos que esperar até o final da próxima semana, né, onde o número de casos vai aumentar. Está morrendo pessoas ainda de Covid, um número pequeno, mas sempre está morrendo. E o número de casos vai aumentar em todo o interior da Bahia, em toda a Bahia. Com relação aqui à Bahia, como é que o senhor está vendo esse quadro de Covid? O caso de Covid na Bahia é preocupante pela subnotificação. Com a liberação dos testes em farmácia, as pessoas não têm a obrigação de informar. Não existe um sistema para ser informado. Diferente de outros países onde você faz o teste em casa e você é obrigado a informar o teste que deu positivo ou negativo. No Brasil não se adotou essa política, resultado, nós vamos ter uma subnotificação e os casos graves que chegarão nos hospitais e nas UPAs, que a tendência é aumentar. E o vírus, ele vai aproveitar a festa de São João para se multiplicar nas pessoas e por aí vai aparecer, com certeza, novas variantes. E essas variantes podem ser mais agressivas do que a própria variante Omicron e as variantes que estão circulando no estado da Bahia. Então, isso é preocupante, porque o vírus encontrou a grande oportunidade que lhe faltava para continuar sofrendo mutações, se multiplicando e levando os indivíduos aos hospitais. Já estamos no inverno, como é que a pessoa pode diferenciar que é Covid ou que é uma gripe? A pessoa deve procurar um posto de saúde, um serviço médico, para que o serviço médico faça o teste. Porque se você faz o teste em casa, pode ter um falso negativo porque você não tem prática. O correto é procurar as UPAs, os hospitais públicos, os hospitais particulares, para o médico avaliar e mandar fazer o teste. Como é que as pessoas podem se cuidar? As pessoas podem se cuidar da maneira que aprendeu nesses 2 anos, usando álcool gel, mantendo máscara em locais públicos e fechados, para que o vírus pare de circular. O grande problema é que as pessoas acham que está tudo bem, mas não está nada bem. O vírus continua circulando, a pandemia não acabou no mundo e continua intensamente o vírus, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos e outros países. Ok, obrigada. Nada. Miriam Neri, para o Alba Notícias. Neste sábado, uma cerimônia marcou a transferência simbólica da sede do governo do estado da Bahia para a cidade de Cachoeira. A medida tem o objetivo de valorizar a importância do município nas batalhas travadas pela conquista da independência do Brasil, que tiveram início no dia 25 de junho de 1822. E este ano celebra o seu bicentenário. Confira. A cidade de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, foi transformada em sede do governo da Bahia neste sábado. Este ano, comemorando o bicentenário da independência do Brasil, o governador Rui Costa assinou atos e despachos da administração estadual, além de entregar obras. A palavra é orgulho de ser baiano, de ser baiana, orgulho de estar aqui em Cachoeira, orgulho da história do Brasil passar e ter passado pelo estado da Bahia. A cerimônia, que teve como objetivo reconhecer a importância do município de Cachoeira nas lutas pela independência do Brasil na Bahia, cuja batalha final ocorreu no dia 2 de julho, contou com desfile cívico, honras militares e a participação popular. Os cachoeiranos desfilaram junto ao governador e à prefeita da cidade. Aqui, os primeiros passos para a nossa independência aqui em solo cachoeirano. E hoje, recebendo o governador, recebendo um pacote de obras para o nosso povo, é muito importante. Na ocasião, Rui Costa autorizou a Sudesb a dar início aos processos licitatórios para a reforma do Campo do Manga, autorizou a Conder licitar obras para contenções de diversas encostas e a Secretaria de Educação a reformar o Colégio Estadual Quilombola da Bacia do Iguape. Durante a visita, o governador inaugurou o terminal turístico de Cachoeira, um equipamento importante para fomentar o turismo da cidade. Definitivamente, Cachoeira está estruturada para ser um grande destino do turismo. Primeira vez aqui em Cachoeira, estou achando maravilhoso. O terminal estou conhecendo agora, gostando muito também, muito bonito. Ao final do desfile, Rui participou do lançamento do selo postal em comemoração ao bicentenário da independência.
Confira no próximo bloco. População brasileira já supera estadunidenses em colesterol alto. E varíola humana ou varíola do macaco deixa especialistas em alerta. Estamos de volta com o Alba Notícias. E agora é a hora do momento do esporte. Roda a vinheta. Isso aí, minha gente. Quem já está aqui comigo é ele, Leonardo Costa. Muito bem-vindo, Léo. E aí, minha parceira, bem-vinda para você também, né? Ao Alba Notícias. Um prazer enorme, imenso estar aqui com você. Prazer todo meu. Estava ansiosa por esse momento. Dei férias à Milena para pegar o lugar dela. Tô brincando, minha gente. Bora falar sério, Léo? O que você tem aí pra gente do esporte? Bahia tá dando bem, dando certo aí no campeonato. Vitória também tá se dando bem? Ou a coisa tá mais ou menos assim? Mais ou menos pra ruim, viu? Olá para você de casa também que acompanha aqui o Alba Notícias. Olha só, minha turma, no sábado, o Bahia conheceu a sua terceira derrota consecutiva na Arena Fonte Nova em jogo contra o Novo Horizontino, válido pela 14ª rodada da Série B. Confira. O gol do argentino Diego Torres saiu aos 43 minutos do segundo tempo. O Tigre não vencia há 6 jogos e quebrou a série negativa justamente na estreia do técnico Rafael Ganais. O esquadrão perde a terceira seguida em casa, sendo 2 pela Série B. Placar final, Novo Horizontino 1, Bahia 0. Mesmo com a derrota, o Bahia permanece na terceira posição da competição. O Novo Horizontino, time paulista, sobe para o 10º lugar e se distancia da zona de rebaixamento. Depois de demitir Guto Ferreira, a diretoria do Esporte Clube Bahia anunciou neste domingo que Anderson Moreira vai voltar ao cargo de técnico da equipe. Ele retorna ao time após 2 anos. Anderson já irá assumir o time na partida desta terça-feira, dia 28, às 7 da noite, contra o Brusque. A partida será realizada no estádio Augusto Bauer, válido pela 15ª rodada da Série B. Léo, partida fora de casa, perdeu em casa, quer dizer que elevou o nível aí. Foram 3 partidas em casa, lembrando que 2 do Brasileirão e 1 pela Copa do Brasil, e perdeu, né? Imagine fora. A gente fica aqui com o baiano na torcida, mas a gente sabe que o trabalho, principalmente do novo técnico aí, Anderson, não vai ser fácil, né? Chegou com uma grande responsabilidade. Grande responsabilidade. E o Vitória também. Vamos torcer para ver se o Bahia ajuda nós, gente. Tá difícil esse negócio. Na Série B, a gente não pode cair, né? É. E encontrar os 2 times ali na Série C para subir no próximo ano seria muito complicado. E o Vitória, como é que tá aí na Série C? No último jogo não foi nada bem, viu? Olha só. O Vitória e o Altos ficaram no empate sem gols na noite de sábado no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina, no duelo da 12ª rodada da Série C. Na estreia do técnico João Bursi no Leão, o goleiro Lucas Arcanjo evitou uma derrota no primeiro jogo do treinador no comando. Agora vamos sair dos campos e ir para a academia. O Brasil já supera os Estados Unidos em colesterol alto. A informação é preocupante, já que essa é a principal causa de morte por complicações cardiovasculares. Nessa matéria você vai descobrir uma das alternativas para melhorar o HDL e controlar esse composto gorduroso no sangue. Veja. Seu Melquisedeque sempre teve uma boa alimentação. Basicamente de manhã minha fruta, não como muito carne, eu como mais frango, com arroz e feijão. Mas por toda a sua vida, o contador trabalhou em 2 empregos, o que lhe proporcionou uma vida corrida. Eu saía de manhã para trabalhar na empresa e de noite para ensinar. Até que o negócio já estava tão meio brabo para mim, eu deixei de ensinar e fiquei só trabalhando no comércio. E aí, por fim, ainda trabalhava por último na prefeitura de Lauro de Freitas. E com a pandemia, eu pedi para sair e fiquei em casa direto, escondido, né? Hoje, aos 82 anos de idade, a consequência veio nos exames, que entre os resultados foi detectado colesterol alto. O personal do aposentado e professor de educação física Marcos Barros explica o que isso significa. Aqui é como se fosse artéria, tá? O LDL, ele vem passar e vai grudar. Vai grudar na artéria, causando o quê? Uma obstrução. O HDL vem de encontro para retirar esse LDL e fazer com que melhore a passagem dessa artéria.
De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, o Brasil já supera os Estados Unidos em colesterol alto. Aqui no país, a primeira causa de mortalidade de doenças cardiovasculares é o colesterol elevado, mal que acomete mais de 4 milhões de brasileiros. Para minimizar os impactos, é indicado aos pacientes uma rotina com exercícios de musculação e aeróbicos. A nova rotina surge como uma ótima alternativa para quem deseja cuidar da saúde. Agachamentos, elevações laterais, puxadas, as cadeiras adutoras, abdutoras, levando em consideração também, se a gente for lá para cima, a gente tem os exercícios aeróbicos, como escada, esteira, bicicleta. Todos eles auxiliam para que a gente venha aumentar esse HDL. Nossa, Léo, dicas valiosíssimas, que pode não parecer, mas meu colesterol, gente, é super alto. Lembrando que tem a causa genética e por conta da má alimentação, né? Exatamente, eu acho que eu estou nas duas causas. Mas agora já vou seguir as orientações da matéria e vou controlar esse colesterol meu. Isso. Mia, eu já vou indo, viu? Mas amanhã eu tô de volta aqui no Alba Notícias com muito mais informação esportiva pra galera de casa, né? Tchau, tchau, um prazer. Prazer todo meu, Léo. Brigadão. E amanhã espero que melhores notícias aí no campo futebolístico. A Caixa Econômica Federal paga nesta segunda-feira a parcela de junho do Auxílio Brasil aos beneficiários com o número de inscrição social de final 7. O valor mínimo do benefício é de R$ 400. Confira essa e outras notícias no Direto da Redação com Naama Rodrigues. Oi, Michele, é isso mesmo. Os beneficiários do programa podem consultar as informações sobre data de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas através dos aplicativos do Auxílio Brasil e Caixa Tem. O Auxílio Gás, no valor de R$ 53, também é pago hoje às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, com NIS Final 7. O benefício segue o calendário regular de pagamento do Auxílio Brasil. E olha só, começam nesta terça-feira as inscrições para o segundo processo seletivo de 2022 do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Os candidatos às vagas oferecidas pelas instituições públicas de ensino deverão ficar atentos, porque o prazo é curto e deve encerrar no dia 1º de julho. A consulta para vagas neste segundo processo seletivo pode ser realizada por meio do site acessounico.mec.gov.br. E, por fim, vamos falar de imunização. Com a baixa adesão da campanha de vacinação contra a influenza nos grupos prioritários, o Ministério da Saúde autorizou as prefeituras dos municípios a aplicarem o imunizante em todos os cidadãos acima de 6 meses. O interessado pode comparecer a qualquer uma das 156 salas de vacinação de Salvador, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde, levando um documento com foto, cartão de vacinação ou cartão do SUS. O único posto com horário diferenciado é o Centro de Saúde Santa Cruz, que fecha às 2h30 da tarde. É com você, Michele. Muito obrigada, Naama. Agora vamos falar de um assunto que tem chamado a atenção do mundo inteiro: a varíola. Diante de tantos questionamentos, você sabe qual é a diferença entre a varíola humana e a varíola do macaco? Para tirar essas e outras dúvidas, entrevistamos especialistas. Confira tudo agora na matéria de Miriam Neri. Nos últimos dias, os jornais do mundo inteiro começaram a divulgar o surgimento de uma nova cepa circulando nas principais cidades. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde notificou um total de 17 registros de casos da varíola do macaco. O MS informou ainda que 2 casos foram no Rio de Janeiro e 1 em São Paulo. Mas será que a população está ciente do que seja essa doença? Eu queria saber, porque existe a varíola do macaco e a varíola humana, qual é a diferença? Existe uma diferença, sim, entre a varíola do macaco e a varíola humana. A varíola humana, o vírus esse foi controlado através da vacina e ele desapareceu. A varíola do macaco, essa varíola está nos animais silvestres. Então o macaco sofre a mesma ação do ser humano. A varíola humana matava muita gente, essa varíola do macaco não mata. E tem outra coisa, a varíola do macaco, ela precisa de um contato mais próximo, mais íntimo, corpo com corpo, saliva com saliva, muito próximo, é isso que tem acontecido. Gostaria de saber se o senhor acha que é uma doença tão grave quanto o Covid e que tem potencial para gerar uma pandemia.
O especialista dá uma negativa sobre o assunto. Não, nesse caso provavelmente não, porque ela é mais leve e não tem essa disseminação tão alta, transmissão tão alta quanto o Covid. O virologista Gubi Soares reforçou a importância dos cuidados em relação à doença. Evitando o contato próximo, você não corre o risco de pegar. E se você pegar, não vai morrer. Você vai ficar internada, com febre, com bolhas no corpo. Seria assim, vamos dizer, uma catapora com as bolhas maiores, com mais intensidade em todo o corpo, né? A catapora faz aquelas bolhas, só que a varíola faz mais bolha em um volume maior. Então, não é tão grave no sentido que vai se espalhar pela população, porque não vai se espalhar. A gente fica por aqui, lembrando que você pode assistir a reprise do Jornal de hoje às 7 da manhã. E acompanhe também todas as principais informações da Assembleia Legislativa da Bahia nas nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e ainda no site al.ba.gov.br. Boa noite, até amanhã e a gente se vê. Tchau, tchau.